Para você que está assistindo esse vídeo, esse é mais um da série de estudos sobre psicologia e psicanálise que estamos trabalhando aqui no nosso canal. Nesse vídeo, mais especificamente, vamos falar um pouco sobre a catexia, o seu significado na psicanálise freudiana e seus efeitos dentro da abordagem clínica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. A primeira vez em que a palavra catexia apareceu aqui no nosso canal foi no vídeo que tem por tema Luto, como lidar com esse sentimento. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que estou me referindo e que também havia mencionado que falaria um pouco mais a respeito da catexia. E aqui está o referido vídeo. O termo catexia refere-se a cargas de energias psíquicas que Freud incluiu inicialmente as suas ideias sobre isso nos seus escritos de 1913, no decorrer de uma discussão a respeito de um caso clínico. Mas a noção de catexia ela já existia em seus escritos, embora aparecesse sob a forma de expressões como suprimido de energia, carregado de uma soma de excitação, entre outras palavras utilizadas por ele. Já em 1894, Freud se referia à ideia de que alguma coisa precisava ser distinguida das funções mentais. Uma cota de afeto ou soma de excitação que possuía características de quantidade, embora não pudesse ser medida, e com possibilidades de aumentar, diminuir, deslocar-se e descarregar-se. Inicialmente, Freud retrata a catexia como entidade material, calcada na estrutura historológica do sistema nervoso e, consequentemente, a ideia de catexia estava atrelada à neurologia. Mais tarde, amplia-se a noção existente sobre a questão com o advento dos conceitos de catexias livre e ligada. O termo catexia pode ser empregado para indicar a origem de uma excitação, por exemplo. Quando você sente formigamentos pelo corpo, quando vê alguém que ama muito, esse é um sintoma de uma catexia. Quando você fica vermelho de raiva quando vê alguém que te trouxe algum prejuízo, isso também é um sintoma de catexia. Mas esses sintomas são apenas os triviais, os sinais simples que podemos ter contato, digamos de passagem. O interesse libidinal que as pessoas têm por seus objetos amorosos é chamado de catexia libidinal. Por exemplo, uma pessoa doente pode retirar sua catexia do objeto amoroso, redirecionando para o seu próprio ego, além de reestabelecer-se. Em termos práticos, catexia pode ser entendida como investimento de energia psíquica ou, numa linguagem mais simples, o investimento de uma energia mental. A catexia se mostra como uma força psíquica que se direciona a um determinado objeto por meio da representação mental. Nisso, concentramos nossa energia mental focando em determinada imagem, ente ou objeto em particular. Isso pode vir desde objetos reais e concretos até os idealizados, como fantasias ou mesmo os símbolos. Se você já ouviu alguém falar sobre focar todas as suas energias em algo, é disso que se trata essa frase. Tal força tem origem na libido, de modo a focar essa essência para um determinado fim. Bom, como bem sabe, essa energia acaba servindo de impulso para a manifestação de movimentos visíveis no meio externo. Por exemplo, a libido colabora na demonstração artística e cultural como algo que move sua criatividade e condensação disso visualmente. A teoria da catexia também nos leva a uma outra teoria, a teoria das pulsões.
As pulsões não são observáveis no comportamento humano de forma tão pura ou sem mesclagem. São suposições, hipóteses abstratas sobre os dados em relação à sua existência. Quando é possível observá-las, sendo patológicas ou não, transitam pelas pulsões sexual e agressivas. Um ato de crueldade insensível que obedeça ao impulso de agressão pode inconscientemente dar prazer ao indivíduo. Ao mesmo tempo em que aquilo pode causar algum mal, acaba sendo gratificante, mesmo que a pessoa não perceba isso. Indo além um pouco, não existe em ato de amor puro, mesmo que simples, que não carregue uma carga de agressão. A catexia acaba se direcionando em duas vias diferentes, que se cruzam em algum nível. Sobre as duas, temos a pulsão sexual e a pulsão agressiva. Sobre a pulsão sexual, se mostra como um agrupamento de ações e comportamentos que se miram ao ato sexual. Isso nasce conosco naturalmente, se vinculando à existência da libido. Em estudos de psicologia moderna, é indicado que podemos usar esse mecanismo para aprender, por exemplo. Já sobre a pulsão agressiva, todos nós temos um impulso agressivo, de modo a nos inclinarmos à destruição de alguma forma. Isso pode vir desde a projeção mental disso, ou mesmo quanto à ação física envolvida na raiva. O ato de machucar alguém ou odiá-lo em seu interior é um exemplo disso. A evidência psicológica atualmente tem influenciado na divisão sobre o impulso agressivo e sexual dentro da catexia. De início, Freud tentava conectar conceitos biológicos básicos para trabalhar a teoria psicológica das pulsões. Com isso, acabou propondo que essas pulsões mudassem para a pulsão de vida e a pulsão de morte. Por fim, a catexia é um fenômeno que inconscientemente praticamos no nosso dia a dia. Ela só não é mencionada de maneira popular, mas está presente até mesmo neste momento em que você está vendo esse vídeo, de forma a canalizar a sua energia psíquica para esse momento de aprendizagem.